Vai começar agora, hein? Começa não. Um segundo. Boa tarde a todos que estão chegando a esta sessão do dia. Nós estamos hoje no dia 19 de maio de 2022, do Luso Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Como vocês sabem, normalmente quem está aqui fazendo a entrada da mesa, né, comentando inicialmente, é a professora Gilda Santos, que é a coordenadora do Polo de Pesquisa Luso-Brasileiras e também a quem idealizou este programa, o Luso Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Então, toda quinta-feira, a Gilda está aqui dando as boas-vindas em nome do Real Gabinete de Português de Leitura e do nosso polo de pesquisas. Mas hoje, né, nesta semana, a Gilda está em viagem e, por isso, me escalou para fazer essa substituição como vice-coordenadora do Polo de Pesquisa Luso-Brasileiras. Então, mais uma vez, nós temos um imenso prazer de receber colegas que propõem temas para as mesas, não é? E hoje a nossa mesa é dedicada a um tema que interessa muita gente, porque nós sabemos que essa poeta ela tem mesmo um fã-clube muito grande aqui entre nós, que é a poeta Florbela Espanca. A mesa será sobre ela alguns aspectos. E, para começar, eu peço, então, que hoje quem vai coordenar os trabalhos desta mesa, né? A mesa sempre tem um coordenador que organizou, vamos dizer assim, internamente a composição da mesa, e hoje nós temos, então, a nossa colega Gabriela Silva, que vai estar aqui agora ao nosso lado. A professora Gabriela Silva é professora da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e junto ao departamento, é professora visitante, né, junto ao Departamento de Estudos da Linguagem e após também pós-graduação de lá. Tem trabalhado com literatura brasileira, tem trabalhado com literatura portuguesa e ela estava mostrando, ela vai mostrar assim que chegar a vez agora dela falar, uma antologia, Poemas de Florbela Espanca, e está mesmo agora organizando, ela acabou de me dizer, ela está organizando junto com a nossa outra convidada que está aqui, que é a escritora a Susana Ventura, a escritora e pesquisadora Susana Ventura, elas estão organizando um livro de estudos sobre a Florbela Espanca. Vocês sabem que na nossa chamada do programa de hoje, nós tínhamos também a presença da Cíntia Costa Cuter. Aliás, a Cíntia foi até minha aluna, foi aluna nossa lá na Universidade Federal Fluminense. E, portanto, ia ser um imenso prazer encontrá-la, ainda que fosse online. Mas a Gabriela vai explicar que ela, infelizmente, hoje não pôde estar aqui na mesa e, portanto, a mesa será essa dupla, não é? A Gabriela Silva e a Susana Ventura. Como sempre, nós pedimos a vocês que estão aqui nos ouvindo que não deixem de fazer as suas perguntas, os seus comentários, porque isso é muito importante e interessante para as pessoas que estão aqui, já que nós estamos em tela, né? Não estamos pessoalmente, então há esse lado assim que fica um pouco distante das pessoas. Por outro lado, as pessoas ficam mais à vontade para fazer suas perguntas, para escrever aqui no nosso chat, porque depois nós projetamos e o diálogo se faz. Então, mais uma vez, eu agradeço, em nome do Real Gabinete de Português de Leitura, do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, e agradeço em nome da Gilda Santos, o projeto dessa mesa, né, que foi pensado pela Gabriela Silva, e nós temos certeza que será uma mesa bastante interessante. Todos que estão aqui, que vão assistir, que estão chegando aqui, sabem que todos esses programas do Real Gabinete ficam gravados.
Portanto, vocês podem rever ou indicar até para conhecidos, outros colegas. E muitos colegas nossos que recebem a divulgação das nossas atividades, às vezes, quer dizer, muitas vezes não podem assistir exatamente nesse horário, nesse momento, mas poderão ouvir depois, ouvir e ver, não é? Depois. Então, a todos vocês que estão aqui, mais uma vez, nós agradecemos essa atenção que vocês nos dão assistindo às nossas sessões, seja na terça-feira, com prosa e verso no real, seja aqui com Luso, Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Futuramente, quem sabe se a Gabriela Silva, quem sabe a Suzana Ventura, não vão lá no prosa e verso conversar sobre a Florbela Espanca. Já estou vendo gente aqui chegando de Sergipe, enfim, já o público aqui está se juntando. Então, Gabriela, muito obrigada, que a mesa seja ótima, que vocês possam fazer assim uma dobradinha literal, né? Uma dobradinha muito boa, e que o nosso público fique bastante seduzido para perguntar e para comentar. A palavra é sua, seja bem-vindo, bem-vinda, né, ao Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, ao nosso Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Obrigada, professora Hilda, obrigada ao Luciano, que está nos auxiliando, obrigada, professora Gilda Santos, por um convite tão gentil, tão generoso. Para mim, particularmente, é muito especial estar aqui, porque tanto a professora Hilda quanto a professora Gilda, eu sempre as encontrei em congressos, não é? Sempre foi um afeto, um carinho imenso comigo. Então, hoje, fazer parte desse programa Luso Brasilidades é muito emocionante para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Levando-se em conta também a qualidade sempre das falas que eu assisto. Eu sou muito fã do projeto, então eu assisto as mesas e eu fico muito feliz. E a minha parceira de mesa também, as minhas parceiras, a Cíntia está como banca de um concurso público na Universidade do Norte, e a demanda de trabalhos, então, nós pensávamos que ela ia dar conta, mas entrou mais questões relativas ao andamento do concurso, e ela não pôde, pede desculpas, e eu sei que numa próxima vez estaremos todas juntas. E a professora Suzana Ventura, então, que é uma grande amiga, parceira de trabalho. Então, eu penso que será um encontro muito profícuo e feliz. Obrigada pela acolhida e por estar conosco, professora. E olhe que eu já vou sair aqui agora, porque vai entrar a Suzana com você, mas já temos um ouvinte muito especial, que é a Maria Lúcia da Alfarra. Não é? Então, nossa querida Maria Lúcia da Alfarra está aqui para assistir vocês. Então, vejam que vai ser realmente uma tarde muito boa, né, em torno de Florbela Espanca. Então, boa tarde a vocês. Eu fico aqui no estúdio acompanhando, e o que precisar é só chamar. Mas boa tarde, Gabriela. Boa tarde. De hoje, eu vou apresentar, então, a minha parceira de tarde hoje, saudando a professora Maria Lúcia, então, pela presença, que ela é um dos temas da mesa hoje, então, sentimos muito felizes de ter sua presença. A professora Suzana Ventura é mestre e doutora em letras pela USP, com tese sobre as obras de Ana Maria Machado, Mia Couto e José Saramago. Pesquisadora, tradutora e professora, tem 36 livros publicados, ganhadora do Prêmio Jabuti em 2017 e do Glória Pondé, da Biblioteca Nacional, em 2020. E eu sei que tem muita coisa boa que vem por aí. Eu acompanho o trabalho da Suzana. Suzana, querida, obrigadíssima por estar comigo hoje, fazer parte desse momento que a gente sabe que é tão especial para nós. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que veio e quem virá, né? Essas coisas gravadas são muito boas, muito democráticas. E estamos, então, novamente aqui no Luso Brasilidades, Práticas e Trânsitos. É a primeira vez que eu estou desse lado e não do lado de espectadores. Mas tudo o que vem a democratizar o conhecimento e a nos fazer ler mais e a refletir é sempre muito bem-vindo. Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro, um grande trabalho,
Muito obrigada a quem está nos bastidores, a quem nos recebe, professora Ida Alves hoje, professora Gilda Santos, fazendo um grande trabalho. E sabendo que a professora Maria Lúcia Dalfarra está na plateia, a gente mais do que espera que essa seja uma tarde que homenageie essa grande pesquisadora, a Flor Bela, e que a gente consiga aqui, naquilo que a gente preparou para vocês, fomentar mais leituras sobre Flor Bela, leituras de Flor Bela, pensamentos sobre Flor Bela e uma prática editorial, que é disso também que se trata. Então, como foi falado na introdução, a professora Gabriela Silva já vem com a Flor Bela em mente há vários anos, preparou o livro que ela vai mostrar para vocês um pouquinho aqui na tela, que já foi mostrado aqui na apresentação, né, que é uma antologia, né? E a gente não deve desprezar o valor das antologias, porque é através dela que muitas pessoas, muitos leitores nos países de língua portuguesa se apaixonaram pelas escritoras e pelos escritores e começaram carreiras. Agora, o que a gente está trazendo nesse momento, em termos de estudo, e por isso a gente montou essa mesa, é uma visão mesmo de tentativa de fazer a Flor Bela chegar para as pessoas mais jovens, né? E, nesse momento, então, estou fazendo com a professora Gabriela, a designer Roberta Assi, que é uma companheira de editorial, né? Tivemos alguns livros aí com prêmios recentes, né? É uma pessoa que vem da arquitetura para fazer livros, e a escritora e fotógrafa Déia Paulino, que está colaborando com a parte de fotografia. E o que nós estamos preparando, e por isso veio parar aqui nessa tarde? Nós estamos preparando 2 livros sobre a Flor Bela Espanca, com um foco muito específico. O jovem leitor, mas não um jovem leitor assim, vamos dizer assim, abstrato, e sim um jovem leitor específico, que é o frequentador dos bancos escolares do Brasil, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então, o que vem a ser esse projeto em que nós estamos empenhados? A professora Gabriela tem essa experiência docente em nível superior, que é bastante extensa já. A preparação dessa antologia dela com um ensaio que vem realmente para o acesso aos exames de acesso ao ensino superior do Rio Grande do Sul, e também ela concluiu um verbete que vai estar num livro bastante interessante, que ela vai comentar com vocês depois, sob orientação também de outro querido professor Fábio Mário, que todos os florbelianos conhecem, né? Então, qual que era o nosso desafio, que é a minha fala? Fazer a Flor Bela Espanca, não só chegar para os jovens, porque ela já chega, né? Mas conseguir, nesse momento, falar alguma linguagem, conseguir traduzir alguma linguagem que provocasse esse apaixonamento para quem está entre 13 e 14 anos, ou seja, concluindo o que a gente chama de ensino fundamental 2. E por quê? Porque eu venho trabalhando com livros há algum tempo. Dentro desse trabalho, a literatura portuguesa tem tido um destaque bastante grande, tanto em livros de ensaios que tentam atingir esse tipo de público, um público que finaliza o ensino fundamental 2, começa o médio. Então, está valendo para fazer essa garotada se apaixonar mais cedo pela literatura portuguesa e não abandoná-la, tem sido vários os caminhos que eu particularmente tenho usado, que vai desde os quadrinhos a enlaces com outras artes, né, com grafite, com artistas visuais, em livros que são propostas de começos de leituras. Então, alguns de vocês podem ter tido acesso a alguns desses livros, como eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos, uma parceria com o Eloar Guazelli, pela Perópolis, né, que é uma editora também, onde eu consegui dirigir uma coleção de literatura portuguesa, que vem desde 2012, que trouxe alguns títulos interessantes, né? Meia Hora para Mudar Minha Vida, da Alice Vieira, Instrumentalina, da Lídia Jorge, e que já tinha, inclusive, na coleção,
um ótimo livro de Flor Bela para jovens, que se a professora Gabriela tiver aí na mão, ela vai mostrar para vocês, que é da coleção Madrinha Lua, da Perópolis, uma proposta editorial bem interessante, que é também uma antologia da Flor Bela. Então, feita pela Denise Cantuária, com bastante iconografia, ela é agradável de leitura, ela traz, né? É uma coleção que aquele pequeno, olha, tem um pouco de tudo, né? E ela faz parte de uma coleção da Perópolis chamada Madrinha Lua, que é em homenagem a Henriqueta Lisboa, que também foi, como você sabe, uma grande educadora mineira, poeta, entusiasta da poesia, entusiasta da poesia dentro também do sistema escolar. Então, por que, né, fazer? Se já tem, nossa, Ana, você já tem na sua coleção que você ajudou a formar, já vinha o livro de antologia do Flor Bela Espanca, temos uma outra antologia de poetas portugueses na mesma coleção. Então, por que parar agora, em 2022, e com tantas obras excelentes sobre a Flor Bela que nos emocionam profundamente, né? Como aquelas feitas pela professora Dalfarra, o Sempre Tua, o Final do Desconcerto, que provocam a delícia de quem lê, né? Porque é uma prosa de poeta tão saborosa, tão maravilhosa, que descortina mundos, aquela pequena antologia também de 2 contos da Flor Bela, com o texto da professora Maria Lúcia, os textos que vêm sendo feitos pelo Fábio Mário, né, tão boas, né? Então, para que fazer outro livro, né, sobre a Flor Bela? Bem, existe um motivo. Eu peço desculpas, eu estou no meio de uma estrada, porque eu também estive envolvida numa banca de um pouquinho de barulho, o ambiente não é o ideal. Eu também estive envolvida numa banca de doutorado no interior do estado e eu estou voltando. Então, a gente está aqui um pouco no meio do caminho, né, para falar do Flor Bela. E até que não cai mal, né, porque a Flor Bela era um ser de grandes deambulações, né, e isso foi uma das coisas que nós refletimos para fazer esse nosso trabalho. Então, o que acontece é o seguinte, olha, nós somos aqui no mundo anda perdida, nós andamos perdidos. Pois é, somos os que estamos tentando nos encontrar, né? A Gabriela também está envolvida com uma questão de universidade pública do Rio Grande do Sul, está em trânsito. Eu envolvida com uma questão da Universidade Estadual Paulista aqui no trânsito. Então, assim, eu acho que nada tão perfeito para falar sobre a Flor Bela do que isso, né? Então, assim, tentando responder um pouco. A gente, quando começa a fazer um livro desse tipo, que é um livro que nasce do desejo, né? Porque muitos de nós, professores de literatura portuguesa, pessoas que amam a literatura portuguesa e vão construindo uma carreira, nós somos muito chamados a fazer pedaços de coisas, né? A fazer uma antologia, às vezes, para uma escola, um pedaço de um livro didático, mas raramente a gente tem a oportunidade que a gente realmente teve, que era propor nós um projeto, né, para apaixonar as pessoas. E é isso que a gente está fazendo. Por que fazer, então? O que eu pensei era a partir daquilo que eu ouvi, né? E então, nem sei mais quem convidou quem, se eu Gabriela, se Gabriela a mim, né? Mas, assim, a gente ouvia muitas pessoas apaixonadas pela Flor Bela Espanca contarem coisas. Então, às vezes você estava em situação de conversa em Portugal ou aqui no Brasil e alguém chega e fala, eu sou apaixonada a partir de ter ouvido Fagner fazer uma interpretação, ou eu sou apaixonada a partir de uma interpretação da Ala dos Namorados, que é aquele conjunto musical português. Ou então a pessoa fala, olha, eu estava lá na minha cidade, no interior de não sei aonde, não tinha nem biblioteca, eu abri um livro didático e tinha um poema dela e eu fiquei enlouquecido ou enlouquecida,
e fui atrás, e aí fui para a biblioteca pública e felizmente achei tudo, e aí eu li tudo. Então, foi a partir desse tipo de coisa que surgiu esse nosso desejo de entregar um livro que fosse uma experiência completa para quem tem entre 13 e 14 anos. A gente tinha algumas opções. A gente poderia propor o livro para quem estivesse com 11, 12, ou para quem tivesse 13, 14. E aí a gente pensou bastante, ouvimos as pessoas, eu tenho algumas horas de gravações de depoimentos de pessoas apaixonadas das mais diversas áreas, e é bem interessante. Tem assim, sei lá, técnico de informática. Eu me apaixonei, eu sou apaixonada, eu coleciono, eu tenho tudo. Eu fui em Vila Viçosa. Então, assim, a gente percebe, e pessoas que diziam, olha, quando eu era adolescente, a poesia da Flor Bela falou muito a fundo, né? Então, eu ia, comprei uma caneta com tinta roxa, e eu ia para um café, ficava lá escrevendo, e me inspirando, e tentando fazer sonetos. Então, pelo que a gente detectou, para quem está no Brasil, o apaixonamento pela Flor Bela acontece mais ou menos ao mesmo tempo do que o apaixonamento pelo Vinícius, né, de Moraes. E que é bem interessante porque são pessoas que praticam muito bem a forma fixa em poesia, e aquilo impacta esses jovens leitores de uma maneira absoluta. Então, sabem, memorizam os poemas, se interessam. Só que dificilmente essa pessoa apaixonada vai desembocar no curso de letras, algumas sim, outras não. E dentre essas, quase nenhuma vai ter a felicidade de encontrar, por exemplo, os livros de pesquisadores de verdade, né? Então, assim, quantas pessoas vão encontrar os livros da Iluminuras, da professora Maria Lúcia da Faro? Né? Quantas pessoas vão encontrar as edições feitas pelo Fábio Mário, com a equipe da professora? As edições estão sendo feitas lá junto ao Clepur, da Faculdade de Letras, né? Quantas pessoas comuns, digamos assim, vão ter acesso às revistas especializadas em que saem artigos, né? Ou mesmo a conseguir encontrar pelos vastos caminhos da internet, quantas coisas a gente achou até de falas sobre a Flor Bela da professora Maria Lúcia, e de pessoas apaixonadas, mas como achar uma agulha num palheiro? Então, o objetivo foi, a gente focou na idade, né? Então, nós tínhamos a oportunidade de fazer um livro, né? Dentro de um projeto editorial. E decidimos que seria Flor Bela, e decidimos que seria para quem tem entre 13 e 14 anos, e que seria um livro que tivesse a capacidade de encantar, para além do formato mais tradicional das antologias, que é um formato muito valioso, que leva muita gente, que as pessoas carregam consigo. Muitas dessas antologias são bastante portáteis, as pessoas realmente se sentem compelidas a levar consigo, aí com esses livros, para suas reflexões, andar de ônibus, andar por aí, mas a gente queria alguma coisa que fosse uma viagem mais radical, e que pudesse pegar esse público imediatamente antes do momento em que eles descobrem. Porque, em geral, as pessoas descobrem a Flor Bela quando elas estão no ensino médio, né? E através, muitas vezes, de um pedaço de livro didático ou de uma antologia que elas encontram na biblioteca. E as antologias, em geral, aquelas de bolso, bacanas, como as da LPM, por exemplo, elas são todas muito parecidas em termos editoriais. Isso não é uma constatação, funciona muito bem, mas elas têm a característica de se parecerem. Os bons livros de bolso, né? Quer dizer, o formato maravilhoso, que é aquele para você ler na estrada, quando você está no ônibus, se você tem um trem, você lê no trem, leva no avião, leva com você de um lado para o outro para um parque, se você tivesse oportunidade. No entanto, o que a gente queria era encontrar uma experiência. Então, nós nos juntamos em 4 pessoas para
tentar construir um livro, que é esse que nós estamos fazendo, mais sensorial, e que falasse com quem tem entre 13 e 14 anos, congregando para dentro do livro imagens e sensações. Né? Para isso, a gente conta com aquela que eu acho uma das melhores designers que eu conheço, que é a Roberta Assi, né, de livros bastante premiados. Esse ano ela ganhou 4 dos 20 prêmios da Cátedra PUC-Ler Unesco, né, da Rio, e merecido pelo trabalho. Nós temos alguns livros reconhecidos juntas, né, premiados, e ela faz coleções ouvindo crianças também, ouvindo pessoas contarem, e transforma isso pelo design, pelo texto, pela, vamos dizer assim, o livro como lugar de encontro de todas essas linguagens. E é isso. Então, na primeira etapa, nós ouvimos as pessoas, claro, passamos pelo crivo de selecionar poemas, selecionar frases, selecionar trechos de cartas, procuramos usar as melhores edições que estão completamente referenciadas, e isso está dando origem a 2 livros que estarão chegando para os meios, digamos assim, né? Até o final do ano. E as 2 opções são bastante contrastantes, e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, porque nós decidimos fazer editorialmente um livro sobre a Flor Bela. A Dea Paulino está vivendo em Lisboa no momento, é uma fotógrafa bastante sensível, uma poeta também, e resolveu fazer circuitos florbelianos para nós, em Vila Viçosa, em Évora, em Lisboa, em busca de representações também da Flor Bela, que existem, né, em estátuas, em esculturas, em representação de azulejo, e que estão, vamos dizer, um pouco espalhadas por Portugal. E resolvemos fazer um livro que fosse um livro conversado, né? Os livros são sempre muito construções coletivas, embora isso talvez não seja tão perceptível ao público. Nós resolvemos fazer realmente uma coisa colaborativa. Então, conversar bastante, uma pessoa em território e 3 nos seus lares, né, e fazendo pesquisa. E uma coisa que a gente resolveu fazer para garantir que a Flor Bela chegasse mesmo, porque tem um predomínio bastante grande dos escritores que viveram ao mesmo tempo ou que têm uma esmagadora recepção. Então, assim, não dá para fugir do fato de que escritores como Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, dominam bastante mais o campo de atenção dos leitores e dos editores, para além de uma obra que requer um mergulho específico, como a da Flor Bela. Então, nós decidimos fazer, em vez de um livro, nós vamos fazer 2 livros. Um livro se chama Flor Bela e Fernando, e partindo da ideia de que os 2 coexistiram, né, numa mesma sociedade ao mesmo tempo, e usando uma imagem super feliz que nós acabamos encontrando, né, no livro da professora Maria Lúcia Dalfar, tanto no Sempre Tua quanto no Afinado Desconcerto, nós encontramos a informação da Flor Bela de bonde, né, por Lisboa, tentando se encontrar com uma das pessoas com as que foi casada, né? E longe dos olhares cruéis da sociedade, tentar fazer aquilo que todo o enamorado e toda enamorada de qualquer idade, de qualquer tempo, já enfrentou como desafio, que é como que eu vou fazer para ver o ser amado, como eu vou fazer para encontrar, para dar um tchauzinho, mesmo sob estrita vigilância familiar ou social, ou ambas, né? E o modo como a professora Maria Lúcia Dalfarra conta isso
é muito interessante, né? Então, assim, ela pegava, escolhia o trajeto do bonde e, casualmente, né? Isso eu acho que qualquer é a linguagem universal de todos. Casualmente, a pessoa que você ama vai tomar o mesmo bonde, imagina. E se o trajeto for longo, que delícia! Você vai poder ir conversando, ou de frente a frente, ou lado a lado, mãozinha na mãozinha, assim, estando para cima, com o seu ser amado ficar, né? Essa coisa que toda pessoa que ama quer. E, paralelamente, enquanto a gente estava tentando construir o livro, então, assim, claro que o livro é construído primeiramente a partir da, da obra, por uma vez que não somos professoras. Mas a gente ficou, vamos dizer assim, num trabalho de construção para que quando a gente encontrasse as pessoas que vão cuidar da imagem e do design, a gente pudesse fornecer o máximo possível de humanidade, de amor, de circunstâncias interessantes para poder construir o livro. E o que acontece é que, no livro do professor Jerônimo Pizarro, nós achamos a circunstância também bastante significativa de que o Pessoa fazia desenhos, né? Existe o desenho, inclusive, das linhas de bonde de Lisboa, e fazia com a Ofélia também um jogo para poder se ver, bastante sofisticado, inclusive, né? E talvez um pouco pela natureza de quem está propondo o jogo, né? Pessoa é um ser, Flor Bela é outro ser, em níveis de apaixonamento bem diferentes, né? Então, assim, daquela coisa do bonde, né? A logística para que o bonde cruze e os enamorados, no caso do Pessoa, se cruzem, se vejam, se cenem, né? entre ele e Ofélia, né? E aí a gente falou, nossa, que coisa! E se a gente imaginasse, usasse esta coisa do trilho, do fio, né, como um fio condutor, né, um trilho condutor para a construção desse livro. E a Dea Paulino, né, que quando a gente conversou sobre isso e apresentamos, em outras, vamos dizer assim, coisas da vida miúda, cotidiana e fascinante, né? Como todo cotidiano tem uns brilhozinhos, uns espelhinhos, umas luzes brilhantes. A gente apresentou isso e foi a questão realmente do bonde, do trilho, da locomoção que chamou a maior atenção das pessoas. E a Deia, que saiu com a sua câmera para fazer a nossa parte de fotografias do livro, ela chegou e ficou super entusiasmada. Ela falou: fio é fio, o trilho é o fio, né? E esse fio é um fio condutor. E vamos para paradas de bonde, vamos para paradas de elétrico, vamos para o metropolitano, né, para o nosso metrô, para o metro, então, português, com as representações que delas da Flor Bela lá existem e do Fernando. Então, a proposta do livro 1 é Flor Bela e Fernando, né? E fazer um cruzamento de texto, de vida e de um embolamento dessa deambulação dos dois, a dele mais por Lisboa, a dela pelo país todo. E confesso que essa questão editorial, né, que foi, primeira de tudo, proposta por mim, ela realmente teve como objetivo que as pessoas não tivessem saída, que se elas procurassem, mesmo que elas procurassem pessoa, elas encontrassem a Flor Bela nesse livro, né? E não sei, vamos ver, em breve os 2 livros estarão, né? Então a Flor Bela vai ter um livro só para ela, feito pela mesma equipe, e que vai ser um livro diferente. E o Fernando e a Flor Bela vão ter esse livro que é, como eu disse para vocês no começo da minha fala, o destino desse livro são os leitores que frequentam o sistema escolar, público e privado.
E a gente sabe como, nessa instância, a escolha de livros é supermediada. Dificilmente é esse adolescente que vai, em pesquisa, encontrar esse livro. E sim, pessoas que estão dentro do sistema, professores, bibliotecários, coordenadores, que vão encontrar. Então, fazer um Florbela e Fernando é uma esperança de que a pessoa procurando por pessoa fala, olha, vem uma autora junto, escondidinho, né? E Garfi. E o livro da Florbela, que a partir daí as pessoas encontrem também. Então, assim, a gente queria garantir muito, né, que as pessoas pudessem, os leitores que hoje têm 12, 11, 12, quando o livro ficar pronto e chegar, que a gente vai fazer o possível para ele chegar, inclusive na rede pública também, possam um dia a partir desse começo, chegar a uns estudos muito saborosos que fazem a nossa alegria interior, que recheiam as nossas aulas, que fazem a gente pensar sobre essa poeta, sobre essa mulher, sobre essa contista, sobre sua mundividência, sobre questões de por que ela fica, por que ela ocupa o lugar que ela ocupa dentro da história da literatura quando ela é ensinada, a história da literatura portuguesa, por que ela fica num lugar meio à margem e não tem esse seu lugar principal como tem o pessoal. Então, a gente também faz essa tentativa de alargar mais esse cânone e, vamos dizer assim, reacomodar um pouco, escavar com uma faquinha um pouco a coisa para colocar na linha de frente neste momento de pesquisa de autoria feminina que preenche bastante dos meus anos, bastante das nossas vidas também, né? Então, a minha fala inicial seria essa, e agora vamos ouvir a professora Gabriela Silva, que tanto também tem feito tantas publicações, tantas aulas, tantos cursos, e depois a gente pode, se vocês tiverem perguntas, espero que sim. Obrigada, Suzana. É sempre tão bom te ouvir e muito bom trabalhar contigo também, sabe? O prazer que são essas leituras que nós temos feito, as descobertas que temos feito, não é? E as felizes coincidências, assim, que eu acho que uma aura mística pessoana, não é? Os certos sinais que às vezes o universo nos dá, como uma cor que surge, não é? Uma música, uma frase dentro de um texto, tudo isso é como se fossem sinais de nós estamos no caminho certo. Então, isso é tão bom quando encontramos esses sinais de um percurso bom, né, luminoso. Bom, eu vou me apresentar, então. Eu sou Gabriela Silva, sou professora visitante da Universidade de Lavras, Minas Gerais, Departamento de Estudos da Linguagem, e sou professora e pesquisadora de literatura portuguesa contemporânea. Minha tese de doutorado foi sobre Saramago, Virgílio Ferreira, Fernanda Botelho e Augusto Belair. E tenho trabalhado a novíssima ficção portuguesa. Participo do grupo de estudos do professor Jorge Valentim, né, sobre o tema. Temos encontros às sextas-feiras, dentro da programação da UFSCar, não é? Pelo professor Jorge Valentim. Tenho trabalhos e pesquisas publicadas, né, em diversas revistas, livros, e há uns 5, 6 anos comecei a pesquisar Florbela Espanca, de um desdobramento, na verdade, de uma outra pesquisa que é o próprio Fernando Pessoa. Eu trabalho a figura ficcional do Fernando Pessoa dentro da literatura contemporânea. Será o terceiro pós-doutorado já
já aceito pelo professor Carlos Reis, na Universidade de Coimbra, em quem eu trabalho no grupo Figuras da Ficção. Então, tem alguns verbetes publicados, e tem um verbete a sair no dicionário Forbella Espanca também, a convite do professor Fábio Mário, um pesquisador. Para quem estuda Forbella Espanca, há pesquisadores incontornáveis, não é? Maria Lúcia Dalfarra, Fábio Mário, entre outros, que são vozes muito potentes, não é? Que têm um trabalho extremamente cuidadoso com a poesia da Forbella Espanca. Bom, de onde surgem os meus estudos e por que Forbella Espanca? Há muito tempo, na época da graduação, eu comecei a estudar Forbella Espanca e Camões, e os poemas da Forbella Espanca, então, para uma jovem de 17, 18 anos, né, que pretendia algum dia ser poeta, eram mesmo muito convidativos ao universo da poesia. Como disse a Suzana, é como conhecer Vinícius de Moraes. Eu tive a paixão atiçada às veias por Vinícius de Moraes aos 15 anos. E aos 17, foi Forbella Espanca e Camões. Foram os dois que me despertaram. Mais tarde, já depois do doutorado terminado, e das minhas deambulações por Lisboa, uma aula do professor Jean Pissarro, eu me apaixonei por Bernardo Soares e por Fernando Pessoa, e desde então eu tenho vivido uma vida de imersão na obra pessoana. E em breve teremos algumas coisas muito boas sobre Fernando Pessoa que eu tenho produzido, que eu espero que vocês gostem de ler. Bom, a minha fala hoje é sobre especificamente o texto da professora Dalfarra, que eu tenho aqui, Afinado Desconcerto, né? Que era um livro que eu conhecia, então, muito superficialmente, alguns trechos, alguns ensaios, algumas questões que estão na obra, até que o professor Fábio Mário me disse: você tem que ler Maria Lúcia Dalfarra completo, não é trecho, é completo. E me apresentou a obra. Disse: tenha com você, você precisa ler Gabriela. E desde então, o meu livro é todo marcado, é todo assinalado, né? Ele tem várias partes já completamente digitadas no meu notebook, porque como eu escrevo sobre ela, eu preciso resgatar. E os outros textos da professora Dalfarra também começaram a surgir na biblioteca, inclusive a Alquimia da Linguagem, né? E que faz parte, né, da minha biblioteca de temas portugueses, e que é um texto, então, sobre, né, outro autor, mas que é de grande construção intelectual. Então, esses textos todos da professora Dalfarra foram fazendo parte, não é, da minha formação como professora e pesquisadora de literatura portuguesa. Então, o meu texto hoje, me permita uma leitura, ele é um entremeio, né, entre apontamentos meus sobre a professora Dalfarra, sobre o Afinado Desconcerto, né, que é um nome muito particular e muito singular, no sentido de que, a princípio, nós temos a ideia, então, de um desconcerto, talvez psíquico, né, da vida, do modo de pensar da Forbella, mas que, na verdade, ele tem um fio condutor, né? Nada na poesia da Forbella é em vão, né? Ele é a criação poética da Forbella Espanca é uma das mais singulares e, usando uma expressão mais comum, não é? Redondinha, no sentido de que nada ali está em vão, mal empregado, não produz o efeito que deveria produzir. Então, permitam-me a leitura desses apontamentos sobre Afinado Desconcerto e sobre Forbella Espanca. Ao lermos a obra de Forbella Espanca, nos deparamos com linhas temáticas, imagens e uma potente voz poética que toma um espaço sentimental imenso em nosso imaginário. A construção de Forbella parte do século XX,
uma transição entre o decadentismo, o simbolismo e o modernismo. A poeta é uma das mulheres que escreveu sobre o corpo, o desejo e o amor, sem medo ou culpa, apenas colocando nos seus versos a busca pelo amor. Recebe a influência de Camões, Antero de Quental e Antônio Nobre, na arte do soneto e na elaboração de imagens e recursos do imaginário que aproximam o leitor de tudo que ela coloca no poema e que nos permite a imersão num universo sentimental. Floribela Alma da Conceição nasceu em Vila Viçosa, região do Alentejo, Portugal, em 8 de dezembro de 1894. Filha de um relacionamento clandestino, é registrada como filha de pai desconhecido. Floribela foi, juntamente com o irmão Apeles, criada pelo pai, João Maria Espanca, e pela madrasta. Somente em 1949, 19 anos após a morte de Floribela, é que seu pai irá modificar o registro civil, conferindo-lhe a paternidade de forma correta. Estudo em Évora, onde escreve Juvenília, que seria publicado apenas em 1930. Casa-se e, infeliz na vida matrimonial, logo se divorcia e parte para Lisboa com o objetivo de cursar direito. Aliás, é uma das poucas mulheres a ter acesso à educação superior no Portugal da época. Em 1919, publica seu primeiro livro de poemas, Livro de Mágoas, que não teve grande sucesso e nem despertou o interesse da crítica. Apesar de pertencer ao mesmo movimento literário que Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e outros, Floribela acaba por passar despercebida pelas revistas literárias do momento em Portugal. Casa-se novamente e a infelicidade instaura-se por determinado tempo. Publica livros de Soro à Saudade, em 1923, e, de acordo com Maçur Moisés, nesse período, Floribela isola-se do convívio social e escreve colaborações para jornais e revistas, continuando em contato apenas com alguns amigos. Separa-se mais uma vez para desgosto familiar e casa-se com o terceiro e último marido, o médico Mário Lage. O ex-marido Antônio torna-se um grande colecionador de recortes de jornais e revistas sobre escritores, e também de Floribela. Consta como um dos maiores espólios de materiais sobre a autora. Muda-se para Matosinhos e, depois da morte trágica do irmão Apeles, em um desastre de avião sobre as águas do Tejo, recolhe-se na cidade, longe de Lisboa. É diagnosticada com edema pulmonar, o que contribuiu para a aura triste e solitária de Floribela. Falece em 1930, em Matosinhos, na noite em que antecede seu aniversário. Sua morte permanece oscilante entre o suicídio e a ingestão acidental de barbitúricos. Sua obra constitui-se de poemas, contos e diários. O Livro de Mágoas, o Livro de Soro à Saudade foram publicados em vida, além das contribuições para jornais e outras publicações. Póstumamente são editados Juvenília, Charneck em Flor, Relicai, organizado por Guido Batelli, publicado como complemento da segunda e terceira edição de Charneck em Flor. As Máscaras de Destino e Dominó Negro, ambos de 31, sendo esses dois últimos livros de contos. Em 1981, Diário do Último Ano foi publicado com prefácio da poeta Natália Correia, e Trocando Olhares foi publicado em 94 com introdução e notas da pesquisadora Maria Lúcia Dalcarra. Floribela é considerada uma das grandes vozes femininas da literatura portuguesa, ao lado de Mariana Alcoforado, a Freira de Beja, que nas cartas portuguesas é uma das primeiras expressões da voz feminina em Portugal. Floribela é uma enunciadora do desejo. Diferente de poetas como Sofia de Melo Brainer, Anderson ou Fiamma Rassi Paz Brandão, ela expande uma voz essencialmente feminina, em que ficam evidentes o sentimento amoroso e a erotização da palavra. Mariana Alcoforado e Floribela Espanca são os alicerces para o desenvolvimento de uma literatura que irá culminar em As Novas Cartas Portuguesas, de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. Manifestações inequívocas do feminismo em Portugal na década de 60 do século XX, período esse marcado pela opressão ditatorial. Adiante, laivos floribelianos permanecem em Maria Teresa Horta e Adília Lopes,
é da autoria de Adília Florbela Espanca Espanca, publicado em 99. Significativos nomes que construíram uma poesia feminina, em que o eu lírico não se confunde ou se permite andrógeno, pois são mulheres falando de suas memórias, de sua constituição social e sentimental. Importante característica de Florbela é o uso da designação poetisa, em vez de a poeta, que aparece pela primeira vez em sua obra no poema Vaidade, que está no livro de Mágoas, de 1919. Estudar a obra de Florbela Espanca é entrar nesse universo poético pensando linhas e estratégias de compreensão. E assim como toda viagem, podemos ir sozinhos ou escolher um guia. A viagem por Florbela aqui é guiada por Maria Lúcia da Alfarra, uma das mais importantes estudiosas da obra da poeta, nosso Virgílio, hoje. Falamos de uma obra em específico, Afinado Desconcerto, Contos, Cartas e Diário. Publicado em 2002 pela Iluminuras, o livro apresenta Florbela Espanca em 4 momentos diferentes. Florbela, a inconstitucional, Contos, Cartas e Diário, com um pouco de epistolografia. Da Alfarra inicia com as detratações, apontando o sentido da dor na obra de Florbela, a má fama causada pelos divórcios e por ser filho ilegítimo de João Espanca. A vida deslocada do Alentejo, das charnecas e da mítica Évora para Lisboa, o espaço da universidade, da vida literária que respirava nas ruas e todo o anseio por tornar-se conhecida. Da Alfarra elenca, em seu texto, as formas como Florbela foi tratada pela crítica, o desprezo pelas suas temáticas e versos. Uma crítica que lê a poeta como alguém óbvio, uma mulher a chorar mazelas amorosas, uma cocote com grandes aspirações intelectuais. Cito da Alfarra. Indistinção entre vida e arte, discurso intolerante autorizado pela convicção da fé, doença transformada em neurose, preconceito contra o suicídio, implicações maldosas em relação à história pessoal, deplorações morais, discriminação sexual, salvação da forma e maldição do conteúdo, estes são, enfim, os ingredientes fundidos no cadinho do resenhista. E são detratações mais ou menos dessa tessitura, combinando mais ou menos tais elementos associados, vez por outra, a acusações mais graves a respeito do comportamento sexual da escritora, as que se encadeiam ao longo de um moroso affaire em torno do seu busto, finalmente cimentado no Jardim Público de Évora, a 18 de junho de 49. Feito notável de uma acidentada campanha de intelectuais progressistas, iniciada a 25 de janeiro de 31, e que se prolongou até 17 de maio de 64, quando, por fim, a licença que a Igreja Portuguesa se negava a emitir para a transladação dos restos mortais da poetisa de Matosinhos para sua terra natal é a duras custas obtida. Da Alfarra ainda comenta e amplifica o olhar sobre a temática erótica da poesia de Florbela, mostrando ao leitor, através da leitura dos poemas e dos elementos essenciais, a construção dessa nuance tão específica. Cito: É possível que um dos primeiros vestígios do erotismo na poesia de Florbela Espanca se exponha não pela excedência ou pelo transbordo, mas tão somente pelo seu avesso, pelo comedimento, pelo retiro, pelo silêncio. No lugar do sinal de mais, o de menos. Mas essa subtração, quando averiguada mais de perto, se mostra numa camada apenas aparente, já que diz de fato respeito a uma inaptidão, a uma incapacidade que é muito típica do erotismo, a de expressá-lo com propriedade. Primeiro, porque para proferir o erótico é preciso derrubar barreiras, estilhaçar a permissão, visto que é tabu social que se trata. E era assim, pelo menos na época em que Florbela ensaiava fazê-lo. Transgredir é, portanto, a única lei viável para os arroubos sensuais. E depois por quê? Sendo a atividade erótica aquela que ocupa por inteiro o sujeito, ou ele deixa de fluir o seu momento prazeroso,
com o fito de poder comunicá-lo com precisão, ou a ele se entrega desmesuradamente sem direito de voz. O que ocorre com o erotismo inicial da sua poética é que quando a poetisa, atormentada pela mordaça social que a impede de manifestar sua libido, se obriga a calar. A energia investida desse ato de mudez acaba por ocasionar nela uma espécie de astenia física e moral, de afecção psicológica, aqui acertadamente nomeia de neurastenia. Então, nós temos essa ideia, não é, do erotismo, que é muitas vezes tratado na obra de Flor Bela Espanca, e que nas escolhas que eu e Suzana temos feito para os nossos livros, tentar, né, contornar esse erotismo é, por vezes, difícil, porque é um erotismo, como diz a professora Dalfarra, é um erotismo que está e não está. É um erotismo calado, silencioso, mas que está ali sinuante, não é? De maneira serpentinosa, não é? Entre os versos. E há coisas mesmo há expressões muito evidentes do desejo físico, não é? E isso que tanto incomodou os críticos literários, que assustou muitos leitores, ou ainda uma moralidade nas leituras da época, que levou a uma descrição da poesia da Flor Bela como uma poesia, então, de cunho pernicioso, malicioso, não é? E de uma sexualidade exacerbada, quando na verdade não é exacerbada, mas está ali. Não é? Se até os escritos mais antigos da antiguidade grega e romana, e até os escritos bíblicos, têm, não é, a sua porção de sensualidade, o que impediria Flor Bela de escrever sobre isso? E o interessante é que é sempre no campo do sonho, da quimera, do desejo, de aquilo que não é alcançado, né? De um modo platônico. Existe um mundo em que o eu lírico se encontra e um mundo em que esse desejo corpóreo é enunciado. Então, é o beijo que não acontece, é o toque das mãos, é a amante que passa, né? O amante que passa pela apaixonada. Em momento algum existe a relação sexual em si, né? O que implica também uma visão moralista, púdica, ou, não é, dessa poesia. Então, esse olhar que a professora Dalfarra coloca especificamente, nós encontramos em outros textos da professora, mas dentro do afinado desconcerto é como se fosse um dos instrumentos dessa peça musical, né? Dentro dessa possibilidade de leitura, e que vai anunciando, que vai colocando e propondo ao leitor, a partir dos próprios estudos da pesquisadora, um olhar que vai incidir sobre o quanto esse desejo ele é expresso e como ele é expresso através desse eu lírico, não é? Que se consagra, como eu disse antes, não como um eu lírico da Sofia de Mello Breiner, ou da Fiamma Rassi Paes Brandão, ou da Luísa Neto Jorge, ou tantas outras poetas do século XX, mas é um olhar feminino, como é o olhar da Maria Teresa Horta, como é o olhar da Adília Lopes, não é? Que vão, então, ser poetas que vão buscar, muitas vezes, na poesia da Flor Bela Espanca, a própria inspiração para suas poesias. A dor cósmica, por sua vez, apresenta a própria busca da Flor Bela. A dor nunca curada, da não legitimidade paterna, da morte sempre a rondar e rondar a poesia e a vida da poeta. Mãe e irmãos mortos, maternidade nunca cumprida, amores que não se exaurem por coisas comezinhas e desejos insatisfeitos. A dor de Flor Bela está nos seus versos. Explica-se por si mesma, alcança em sonoridades e efeitos
o sentido dilacerante que tem na vida da poeta, onde tudo se catalisa, arca, urna secreta que é túmulo, fonte, alma e culto. E o que então, essa ideia da dor cósmica, não é, que nós percebemos, então, em diversos poemas, não é, que fazem parte da poética florbeliana, eles se encontram através desse amor que não se complementa, da solidão, desse vagar, não é? A professora Suzana comentou do deambular, do andar que Floribela espanca. Então, essa inquietude física, essa disposição para o sempre andar e trocar de endereço e trocar de lugar, não é? E se dispor a experimentar algo novo em busca das soluções para a sua própria solidão, né? Um caminhar, ainda numa expressão camoniana, né? Um caminhar solitário, mesmo entre agentes. Então, Flor Bela é aquela que está sempre solitária em busca desse amor. Teresa Veiga tem um conto que é quase uma novela, há quem diga que é uma novela, ou um conto mais extenso, Minha Vida com Bela, em que a protagonista é uma mulher que se interessa por Floribela espanca e, sobretudo, o que ela se dá conta é justamente da melancolia, da tristeza, do ar, né, de menina perdida que a Floribela apresentava. E que, ao longo, né, do convívio, ela se dá conta que aquilo reiteradamente está disposto, né, no rosto de Floribela, nos seus gestos, no seu modo de falar. E ainda sobre a prosa da Floribela espanca, a professora Dalfarra, em Afinado Desconcerto, nos diz: seria de estranhar se a prosa de Floribela não trouxesse pelo menos indícios dessa tópica que vem examinando na sua poesia, visto que o seu teor obsediante permite supor que ela não se sustenderia mesmo à custa de uma mudança de gênero. Todavia, é preciso lembrar que, em virtude da subjetividade do tom confessional que a lírica autoriza e expande, ela parece estar mais apta e mais receptiva para acolher esse tipo de topos, que se apresenta como uma confidência sentimental que a prosa, e me refiro estritamente à prosa ficcional, os seus contos. É por isso que no outro tipo de prosa praticado por Floribela, a de caráter autobiográfico, como é o caso do diário e das inúmeras peças epistolográficas, há suficiente espaço e dimensão para que tal tópica se instaure com largueza, aí encontrando lugar privilegiado para se expressar, já que esse tipo de escrita propicia o acolhimento de tudo quanto diz respeito à subjetividade, fazendo desta o seu império. É preciso, todavia, guardar bem as fronteiras entre ficção e história. Não é evidente que o motivo ficcional atravesse com naturalidade sua demarcação própria para se adentrar igualmente na biografia. Ou melhor dizendo, não é evidente que um dado biográfico se transpira ileso para a ficção, visto que as leis que regem a biografia são diversas daquelas que regem a literatura. Donde, portanto, aquilo que foi identificado na lírica florbeliana como sendo a dor cósmica deve, com certeza, comparecer na escrita de índole pessoal, mas de maneira alterada e modificada, a cada um o seu próprio. Lembrando o leitor de Máscaras do Destino, Dominó Preto e outros contos que reverberam o mesmo sentir, a mesma dor e o flerte com a morte. As personagens de Floribela lidam com desejo, a luxúria, amores antigos e dores suspensas. Tudo evoca o amor e deambula por um imaginário de dor, prazer e poesia. Ainda, mais um trecho de Afinado Desconcerto. Assim, a melancolia que a dor cósmica provoca na poetisa e na contista que a Floribela espanca se revela em extremo produtiva, pois que é ela que lhe permitiu, através desse mesmo motivo e topos,
conceber uma obra de tal dimensão. Como se pode concluir, trata-se de uma tristeza que durante todo o seu percurso desafiou a indiferença e a abulia, que foi estímulo e elan para a criação literária, recusa a apatia e a passividade da depressão. Todavia, parece ser essa mesma melancolia que, por último e malgrado tudo, irá, infelizmente, sequestrar em definitivo do convívio humano a mulher que sustentava a artista. Dalfarra recupera também vozes críticas, ensaísticas e históricas que se debruçaram sobre a obra de Flor Bela, como Seabra Pereira, Agostina Bessa Luiz, Lívia Apa, entre outros, ressaltando as normatizações, as leituras e as diferentes características que cada um faz da obra de Flor Bela, biográfica e conteudisticamente. A correspondência é lembrada através de uma memória de José Régio, que define a produção de Flor Bela como triste folhetim. Evoca, portanto, aquela linha tênue da vida pessoal e da literatura produzida. As cartas apresentam as relações de Flor Bela com os amigos, amantes, família, editores, jornais. A correspondência é sentimental e intelectual. Revela uma personalidade triste, por vezes melancólica e fúnebre, mas amorosa, afetuosa ao extremo com quem ama, e extremamente respeitosa também com aqueles que a leem, estudam, publicam. Fica evidente na leitura de Farra a generosidade de Flor Bela como poeta e como ser humano. O diário retrata o último ano, o derradeiro ano da vida da poeta. Cito: na atual instância, apresento o diário e toda a epistolografia conhecida do último ano. Preferi assim proceder porque o diário, que se desenrola no derradeiro ano da vida de Flor Bela e que se compõe de apenas 32 fragmentos, aliás, salteados e um tanto caóticos, carece de um contexto mais amplo que apenas as outras peças da correspondência florbeliana, concernentes a esse mesmo período atemporal, poderiam ajudar a recompor. E a professora Dalfarra cita Guido Batelli, não é? Que é um dos grandes dos sujeitos que vão iniciar, não é, a pesquisa sobre Flor Bela Espanca e que vão escrever sobre ela e que vão consagrar a escrita de Flor Bela, mesmo com desvios, mesmo com mudanças, não é, de organização da própria organização da poeta, teria deixado seus escritos em determinada ordem, com predileções, com formas de escolhidas. Todas essas questões são contempladas dentro dos textos da professora Dalfarra. Eu cito mais uma parte do Afinado Desconcerto, em que a professora Dalfarra comenta sobre o texto de André Rocha, que fala, então, de uma característica importante da obra da Flor Bela, que seria o bovarrismo. E ela diz: por seu turno, André Rocha recobre a obra de Flor Bela com uma matização esclarecedora do conceito de bovarrismo. Para quem conhece, para quem não conhece, né, o bovarrismo, então, permito-me a nota de rodapé, seria o comportamento ou a forma de perceber a realidade a partir, não é, de uma característica da personagem Emma Bovary, de Gustave Flaubert, que seria a fuga ou a idealização de uma realidade a partir do que se lê, a partir, então, de uma outra vida que não a real. Afirmando, sobretudo na sua poesia, atenta para o fenômeno de que ele é, entretanto, superado pelo simples fato de ser a sua própria vítima a expressá-lo em gritos de raiva e sofrimento. É certo que, para a grande maioria das produções da escritora, este ultrapassamento é a definição mais exata. Todavia, não parece ser assim para o diário. Ao longo da sua escrita, o que se desenrola é a flexão morosa, é verdade, de um recrudescimento dessa superação, expondo pouco a pouco a impossibilidade de resistência, a gradativa deposição da vontade e a paulatina entrega da alma à apatia.
à impassibilidade e, finalmente, ao silêncio. Digamos que o diário ensene o próprio campo de batalha ditado pelo bovarrismo, que coloca em situação de duelo a paciente e a agente, daquela que sofre e aquela que se esperneia, desenvolvendo a disputa mortal entre a heroína e a anti-heroína, para, por fim, decretar, dentre ambas, apenas uma vencedora. Então, notemos como a professora Dalfarra percebe essa construção do diário e traz essas outras perspectivas de outros leitores para que nós possamos, então, formar o nosso painel, a nossa leitura dos diários. Ainda há tudo o que Dalfarra estudou, publicou e compartilhou sobre a poeta. Seus estudos se caracterizam singulares leituras da obra flordeliana, principalmente no que tange a desmistificação de uma leitura pobre, chã e rasa. Dalfarra atentamente lê e multiplica a obra de Flordela, à luz da razão, no sentido da poesia, de elevado sentimento de experiência, dor e catarse. A poética de Flordela não teria melhor guia. Na esteira de Dalfarra, vemos outros mestres, que não andam no mundo perdidos. Fábio Mário da Silva, Michele Vasconcelos, Cláudia Alonso, distribuem as palavras de Flordela e ecoam as leituras de Dalfarra. Fluxo de vida e poesia, a obra de Flordela é única, instauradora do sentir, que permite, conforme nos mostra Dalfarra, a percepção da grandeza do eu lírico feminino que delas emerge. O resto é perfume e está tudo à margem do soneto. Basta que lhe prestemos a atenção. É isso. Obrigada. Que fala super linda, Gabriela, e eu tive oportunidade agora de ir ali ao chat, que você naturalmente não estava, mas a gente é uma dupla para isso, né? E a Cíntia estaria com a gente aqui, para ver que a professora Maria Lúcia fez bastante intervenções. Obrigada, professora querida. Eu vi o curta da Flor Bela, que a Gabriela Caldas fez, eu vi. Gente, ela está preparando um sobre Pessoa e a Flor Bela. Nossa, que coisa boa. E parece que a gente se afinou. E o outro comentário da professora que eu vou pedir para colocarem, o poema do Sempre Tudo, Texto sobre Ambos, que saiu na pessoa plural, a gente está afinada. O nosso desconcerto está afinado, professora. E eu acho que é realmente essa união de forças para engrandecer, engrossar um pouco o nosso coro, né? E rever, né, o modo como ela foi apresentada, porque assim, às vezes os amplificadores do modo como ela foi primeiro apresentada ficaram maiores socialmente do que os estudos tão profundos que foram feitos, né, pela senhora, mas que, vamos dizer assim, eles trafegam por vias, às vezes, menos espetaculares do que essa primeira chegada, né? A primeira chegada da favela, não sei se a professora Gabriela vai concordar, mas eu imagino que tenha isso. Então, assim, tem às vezes essa questão de que quem paga edições interessantes acaba firmando uma imagem e um conjunto de textos, inclusive com erros, que as suas edições tão primorosas têm desfeito, o trabalho desses outros pesquisadores excelentes também. Então, quando a gente tenta fazer alguma coisa respeitosa e que já pegue um leitor mais jovem, é exatamente para que isso seja revisto. E este momento social que a gente vive, ele é muito favorável a gente repensar questões, né, sobre será que aquele passado que eu achava que era daquele jeito era? E o que tem me impressionado, tanto aí estou falando para o público em geral, para a professora Gabriela e para a professora Maria Lúcia, é que muitas vezes amigos que estão sendo docentes de literatura portuguesa falam, olha, uns sabem a vida
uma vida espetacularizada, digamos assim, no certo sentido, ou sabem a obra. É difícil alguém que junte, às vezes vem dúvidas de pessoas que estão bastante bem colocadas em termos de pesquisa, mas que como não tem como sua especialidade esta poetisa, as pessoas tipo, falam assim, engraçado, eu gosto tanto da obra, não sei nada da vida. Ou vem, pelo contrário, dizer assim, ai, que vida que ela teve, né? E será que, sabe, umas coisas assim um pouco que vão adiante, assim, pelo interesse biográfico, né? E aí, quando tem uma coisa longe da outra, e mais nos caminhos um pouco, vamos dizer assim, andam pelos caminhos cavados lá, quando ela morreu, parece que não dá em alguma coisa interessante, né? E nós, professora Maria Lúcia, agora somos amigas em Flor Bela, disse a professora Dalfá. Então vamos para sempre, sim, vamos. Muito, muito bom. Professora Gabriela, que fala incrível a sua, eu adorei. Já adorava, eu tive o privilégio de ler primeiro o verbete que ainda vai sair, né? E de ler seu livro também, de tê-lo. Eu sou muito emotiva, estou muito emocionada de estar hoje aqui. Eu acho que, como eu sou um tanto pessoana no misticismo, eu acredito muito na confluência das coisas. Então, estar com a Suzana, não é? Esse convite eu tenho um amor muito grande pelo Real Gabinete e pelos projetos, uma simpatia, um carinho imenso para a professora Aida, a professora Gilda, e ter a professora Maria Lúcia hoje nos assistindo e poder falar, não é, sobre essa guia que ela foi particularmente para mim, quando eu fui convidada para fazer esse livrinho, que é um livrinho singelo, não é? Mas segundo a editora é a capa mais bonita da editora, então isso já me deixa feliz. E me pediram o livro, e foi o professor Sérgio Gonzaga que me pediu, olha, Gabriela, eu preciso de uma antologia da Flor Bela, eu quero uma belíssima, belíssima, muito bem feita, e eu te escolhi porque tu tens uma cabeça muito arejada para a literatura. Pronto, gente, eu peguei e fiz uma antologia eu peguei todos os poemas da Flor Bela, eu comentei todos têm nota de rodapé, e aí entreguei, tinha 200 e tantas páginas, e ele assim para mim, não, Gabriela, são só aqueles que o vestibular seleciona. Aí volta a Gabriela, não é? Traz os outros poemas, né? Faz o recorte, e a minha leitura foi meu primeiro contato a fundo com o Afinado dos Concertos. Depois, através do professor Fábio Mário, que ao me convidar para o verbete, assim, tu leste muito, muito Flor Bela, então tu conheces as publicações, né? Então eu comecei a trabalhar mais ainda os escritos da professora Dalfarra, e se tornou, como eu disse, meu Virgílio, né? Porque assim, por exemplo, eu tenho os meus Virgílios com Fernando Pessoa, né? Que é o Eduardo Lourenço e o professor Pissarro, são os meus dois Virgílios, né? Eles se dividem nos meus estudos. E na Flor Bela Espanca, a professora Dalfarra, o professor Fábio Mário e a professora Cláudia, né? Onde eu encontro o material para a minha pesquisa, né? Para as minhas pesquisas sobre Flor Bela. E, particularmente, o que me incomoda muito, né? Eu estudo literatura do século XX e do século XXI, uma novíssima ficção. Só que eu tenho meu pé na poesia. Eu sou poeta, mas, sobretudo, eu estudo poesia também. Um lado é uma divisão cardíaca, metade ficção, metade poesia. E na parte da poesia, me incomoda muito essa visão depreciativa da poesia da Flor Bela. Porque se nós pegarmos outros tantos poetas, homens,
Por que Mário de Sá Carneiro pode dizer que inveja a mulher que pode escolher o amante? Não é? E Flor Bela Espanca não pode dizer que deseja um amante que, inclusive, é imaginário. Então, essas diferenças, essa crítica que diz que ela era melhor, né? Ela era uma mulherzinha, não é? A exibir-se nos salões, e que não devia ser lida por mulheres de família, e que encontrando essa crítica, isso foi cada vez me assustando mais de como a Flor Bela foi mal entendida, foi uma construção de uma sociedade patriarcal, censória, né, e que perpetuou por tantos anos, até chegar em Maria Teresa Horta, não é? Que rompe com a sua poesia, rompe esse ventre da literatura só emprenhado por homens, né? Então a gente chega num século XX, no final do século XX e no século XXI, onde a Adília Lopes vai falar de sensualidade, onde a Ana Luísa Amaral vai rever os mitos bíblicos, não é? Como a Salomé, como a própria a Anunciação de Maria, como a própria gravidez de Maria, o desejo de Maria, não é? Então, nós vamos encontrar releituras, novas percepções, não é? De comportamentos, de estagnações do feminino projetadas, incitadas, não é? E colocadas no universo feminino a partir do universo masculino. Se nós pegarmos os críticos literários da época de Flor Bela, que escreviam para jornais, para as revistas, não é? Na amplitude que foi a produção de revistas literárias, nós não encontramos Flor Bela publicada nessas revistas. Quando ela morre, Fernando Pessoa faz uma frase, não é? Falando de Flor Bela. E quando, na verdade, ela é uma das poucas mulheres que está naquele momento produzindo e que tem livros com uma construção poética. Não sei se nós podemos falar, eu acho sempre muito complicado dizer bom ou mal, né? É uma questão de bom gosto e bom senso, como diria o Antero de Quintal, mas nós temos que, não é? Nós temos que pensar exatamente no que significa a Flor Bela Espanca. Há um tempo atrás eu assisti um espetáculo em Porto Alegre que era uma conversa entre Flor Bela e Pessoa. E justamente os poemas que eram da parte do Pessoa, que entravam em simbiose, né, com os poemas da Flor Bela, eram os do Álvaro de Campos. O mais visceral, não é? O mais sentimental de todos. Não é? Aquele que exprime, aquele que expressa, eu quero, eu vou, eu desejo. Né? Então, isso mostra que essas expressões dentro da poesia cordeliana, né, elas são, né, inegáveis, mas não é só um amar sexual. Né? Ela mesma diz, é amar toda a gente, é ser capaz de multiplicar-se, de amar. Né? E é o tempo desse estilhaçamento, dessa multiplicidade que Pessoa tão bem representou. Né? Mas que Flor Bela também tem, no sentido de que é justamente ver a centelha dos deuses no outro ser humano, né? que é o que ela vê no irmão, que ela vê no pai, que ela vê nos amigos, né? Nos amantes, que ela vê em toda a gente. Né? Então, esse andar perdida não significa desnorteada, né? Sem rumo, mas o andar perdida também é um andar multiplicado, né? Por entre todos que conviviam com ela. Muito bem lembrado, Gabriela.
vou lembrar vocês que a professora Gabriela Silva é uma refinada poeta também, como a professora Dalfar. Só eu não sou dessas artes, sou leitora de vocês. Lembro do livro Ainda é Céu, da professora Gabriela Silva, de poemas autorais, tem um a caminho. O Ainda é Céu é pela editora Patois de São Paulo. E essa questão do cânone mesmo, né? Eu lembro de um livro essencial dos últimos anos, A Arte Sem História, da professora portuguesa de História da Arte, Filipa Laudes Vicente, que tem norteado um pouco essas reflexões de será, né? Quando se coloca uma mulher lado a lado de um homem, será que isso basta? Nós vamos tentar responder isso e tenho certeza que muitos dos que nos acompanham virão conosco para tentar responder, né? Porque tanto tempo é gasto tentando levantar questões, uma vida inteira de trabalho, no caso da professora Dalfarra e outros pesquisadores, fazendo pesquisa como se pode, não tão financiados, não tão bem financiados como desejaríamos. Muitas dessas pesquisas são pesquisas feitas praticamente independentes, né? Mas eu acho que temos aí um belo começo para pensarmos. Eu acho que daqui a uns 4, 5 anos já vai dar para dar um balanço e perceber se conseguimos, ao tentar colocar, vocês veem que como está aparecendo já esse desejo, essa necessidade de alargar, de colocar e de repensar o campo. Agradeço demais pelo convite, vejo que estão na plateia porque a gente enxerga os comentários, vejo que estivemos muito bem acompanhadas nessa sessão de trabalho e, felizmente, graças à tecnologia, muitos poderão ver e dialogar com os vídeos depois, ao longo do tempo, e espero para breve um encontro presencial entre todos os que estiveram aqui, para que nós possamos trocar livros, levar livros, mostrar livros, ver curta-metragens, né? Espero estar no centro, no Real Gabinete Português de Leitura e em outros pontos onde estão as pessoas que nos acompanharam nessa tarde. Eu quero agradecer também, né? E professora Dalfarra, a professora Suzana lembrou do meu livro de poemas Ainda é Céu, que a capa é lilás. A capa é lilás. Então, é um roxo lindo, professora, ela que é modesta, é roxo mesmo. Então, é muito interessante nós podermos discutir Flor Bela e nós podemos falar sobre o que é produzido sobre Flor Bela. Seria uma lista imensa, né, de pessoas que se dedicaram no final do século XX e no XXI a estudar Flor Bela Spunk e essa desmistificação desse feminino tão raso, tão chão, não é? Que é atribuído à poesia da Flor Bela, que é uma poesia que encontra as suas bases, seus alicerces em Camões, não é? Na Marquesa de Alorna, não é? no Antônio Nobre, no Antero de Quental, né? Em grandes mestres da poesia e que levam o sentimento, não é? Existe ali uma elevação do sentimento amoroso e das suas nuances sensuais, sexuais, né? e que estão ali, não é? E eu gosto muito de uma frase do Pessoa que está no livro de Sossego, que aliás é a epígrafe do meu próximo livro de poesia, que vai sair pela editora Bestiário, aqui do Sul, que é uma frase que ele diz o seguinte: haja ou não deuses, deles somos servos. E os deuses da literatura, os deuses da poesia, eles nos exigem certos sacrifícios, né? E um deles é a atenção demasiada e o amor, não pouco, mas aquele apaixonado, aquele mesmo que faz vibrar o coração por aquilo que estudamos. E é ler grandes pesquisadores
com a professora Dalfarra e tantos outros em outros temas da literatura portuguesa, é que nós sabemos que estamos na sombra de um bom guia, né, um rastro de um bom guia e no caminho certo. Obrigada a todos, obrigada, professora Aida, e todos aqueles que estiveram conosco. Professora Dalfarra, obrigadíssima pela sua presença e pelas palavras carinhosas. Oh, Gente, professora, então, olha, um quarto de pessoa. Gente, a senhora precisa nos contar isso. Eu soube desse programa da Casa Fernando Pessoa e confesso que senti uma coisa que não é muito minha, que é inveja de quem participou. Mas, meu Deus, a senhora precisa contar isso melhor. Real Gabinete de Leitura. Nós temos que fazer uma sessão, quando todos estivermos podendo, presencial, com casos do acaso e assombrações e quejantes, porque vamos querer essa história, por favor. Muito obrigada a todo mundo que esteve conosco e o convite. Muito obrigada, obrigada. Professora Aida.